você talvez me pergunte assim, mas Marlos, caso eu não consiga atingir pelo menos 801 pontos na prova de matemática, o que isso vai acontecer para a minha aprovação em medicina no Enem? Deixa eu te falar. Se você não conseguir essa pontuação em matemática, eu quero te dizer que a sua aprovação em medicina vai ficar um pouco mais complicada. Por que vai ficar mais complicada? Porque você vai depender de outras matérias para alavancar a sua nota geral em medicina, sua média geral na nota do Enem, para que você consiga uma vaga em medicina. E aí, olha só o que acontece. Você vai ter que deixar isso a cargo de linguagens, a cargo de ciências humanas, a cargo de ciências da natureza. Como eu já expliquei aqui, essas matérias do Enem, essas áreas do Enem, elas não vão conseguir te dar uma alavancagem tão significativa quanto a nota de matemática no Enem. Então, é muito importante você entender isso. Você está focado para que você consiga tirar pelo menos 801 pontos na prova de matemática para que você passe medicina no Enem e você não fique à mercê de loteria, à mercê da sorte, tá? E qual é a matéria? Se você tiver nessa dificuldade, qual é a matéria que você vai eleger além da redação? Que eu também não quero tirar a importância da redação aqui para você. Redação é uma matéria também muito importante, assim como matemática. Essas duas, na verdade, vão ser as responsáveis por alavancar a sua média geral. Mas qual vai ser a matéria que você vai eleger além da redação para puxar a sua média geral para cima? Talvez você chegue e fale para mim assim, Marlos, olha só, eu sempre tive dificuldade com a matemática. Eu nunca me dei bem com a matemática. Então, de qualquer forma, eu já me dou bem nessa área de humanas. Eu sou de humanas, mas eu não sou de matemática. Deixa eu te falar, eu já fiquei reprovado em matemática. Eu já fiquei em recuperação várias vezes em matemática e já, inclusive, fiquei reprovado em matemática. Foi até no primeiro ano do ensino médio eu fiquei reprovado em matemática. O que eu quero te dizer é o seguinte, que não é para você levar esse karma, esse peso para você, né? Levar e achar que isso não tem mais jeito. Eu quero te dizer o seguinte, isso tudo, o que está acontecendo com você, o fato de você estar tendo essa dificuldade em matemática, é provavelmente pela forma que você aprendeu ao longo de toda a sua vida, que sempre te deixou com dificuldade em matemática. Você, talvez assim como eu, provavelmente ou do jeito que eu fui, né? Eu nunca fui uma pessoa tão adaptada assim ao sistema de ensino tradicional. E isso pode estar contribuindo para o seu desempenho agora em matemática. É isso que eu quero que você entenda. Você não pode levar isso achando que não tem mais jeito, porque deu um jeito para mim. Isso deu jeito para mim. E aí, se agora você quer medicina no Enem e você pensa assim, ah, não, eu quero história, eu sempre fui bom em história e geografia. Sempre arrebentei história e geografia. E aí eu vou me dedicar a isso para o Enem, para alavancar. História e geografia vão ser as matérias responsáveis para alavancar a minha média geral no Enem. Bom, primeiro que eu quero te dizer é o seguinte, é que história e geografia elas são matérias extremamente importantes, assim como todas as outras. E eu aqui também não quero dizer que matemática é para as ciências, né, para o mundo científico mais importante do que história e geografia. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou te falando aqui para o Enem. A gente está falando do Enem. Você tem que montar uma estratégia e ter um estudo específico para o Enem. E nesse momento aqui que a gente está falando, eu estou falando em relação ao Enem, eu quero que você entenda aqui o seguinte, que para o Enem, matemática é mais importante do que história e geografia. Para o Enem. Por que eu estou dizendo isso? História e geografia, eles estão dentro de uma área chamada ciências humanas. Ou seja, quando você entrar na prova de ciências humanas, você não vai encontrar só história e geografia, você vai encontrar outras matérias lá também. E não é só isso. Ciências humanas, ela não é capaz de te dar uma pontuação tão alta, por mais que você estude, por mais que você seja bom, ela não é capaz de te dar uma pontuação tão alta quanto matemática. E quem está dizendo isso não sou eu, site do INEP. Quando você entrar lá no site do INEP, você vai ver que não é possível você tirar uma nota acima de 900 pontos, por exemplo, em ciências humanas. Em nenhuma ocasião no Enem aconteceu isso. Aí você fala, mas aí eu vou conseguir superar 800 pontos. Vai conseguir superar 800 pontos, é possível que sim. Mas a base de muito esforço, de muita dedicação. Talvez você tenha que ser um dos melhores alunos para conseguir isso. Enquanto matemática, não.
Você não precisa ser um dos melhores alunos para passar de 800 pontos em matemática. Por mais que eu diga para você assim que uma percentual muito pequena dos alunos conseguem, é porque estão utilizando a estratégia errada. Então, de certa forma, eu já estou te respondendo quando diz assim, é importante um método para eu conseguir ir bem, para eu conseguir tirar mais de 801 pontos na prova de matemática? De certa forma, eu já estou te respondendo que sim. Por quê? Porque a ausência desse método, eles não vão. A ausência desse método é justamente o que está impedindo essas pessoas de tirarem mais de 800 pontos na prova de matemática, tirarem mais de 801 pontos na prova de matemática e assim passarem medicina no Enem, tá?